Olá, meus amores, bom dia novamente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre ângulos complementares e ângulos suplementares, tá? O que são ângulos complementares? Complementares são ângulos que, quando as medidas somadas, serão igual a 90 graus. Vamos ver melhor esse exemplo, tá? Nós temos aqui, ó, esse ângulo AOC. Temos o ângulo AOB e temos o ângulo BOC. Então, aqui a gente tem três ângulos diferentes, tá? Nós temos o ângulo AOC. O ângulo AOC, claramente a gente pode perceber que ele é 90 graus, ó. Porque ele está representado aqui pelo símbolozinho do 90 graus, quadradinho com a bolinha no centro, tá? O ângulo AOB é 35 graus e o ângulo BOC é 55 graus, tá? Então, o que vai ser? A soma do ângulo AOB e do ângulo BOC, que é, ou seja, 35 mais 55, é igual a 90 graus. Então, a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus. É isso que a gente pode perceber nessa relação aqui. Então, a gente diz que esses ângulos são complementares. Por quê que eles são complementares? Porque se a soma de suas medidas for igual a 90 graus, então esse ângulo é complementar, tá? Ou seja, são complementares. Então, para que os ângulos, ou para que um ângulo seja complementar, a soma das medidas dos seus ângulos tem que ser igual a 90 graus, tá? Então, ângulo complementar, a soma das medidas dos seus ângulos tem que ser igual a 90 graus. Nem maior e nem menor, tem que ser exatamente 90 graus. Então, aqui eu tenho a soma de dois ângulos. Esses dois ângulos dos nossos exemplos são 35 graus e 55 graus. Quando eu somo 35 mais 55, eu obtenho 90 graus. Então, eu digo que esses ângulos, 35 graus e 55 graus, são ângulos complementares, porque a soma das medidas deles dois resulta num ângulo de 90 graus, ok? Vamos fazer aqui, ó, 3 exemplos, tá? Utilizando aqui o que a gente acabou de aprender sobre ângulos complementares, tá? Então, aqui eu tenho 3 ângulos, tá? Representados, tá? No primeiro aqui, eu tenho, nesse primeiro ângulo, eu tenho 40 graus e eu tenho um ângulo desconhecido que eu chamei de x. Na outra representação de ângulo, eu tenho que o primeiro ângulo é x mais 30 graus e o segundo é x menos 10. Na terceira representação de ângulo, eu tenho que um dos ângulos é 2x e o outro é 3x. E eu quero descobrir qual é o valor de x e o valor de cada ângulo aqui representado, ok? Como é que eu faço isso? Eu vou utilizar o que eu aprendi sobre ângulos complementares. Ou seja, o que foi que eu aprendi? Que a soma, se a soma dos ângulos for igual a 90 graus, então esses ângulos são complementares. Então, aqui, ó, obviamente, a gente tem ângulos de 90 graus, ó. Tá aqui o símbolozinho, ó, quadradinho com a bolinha no meio. A gente tem um ângulo de 90 graus. Então, a soma de 40 mais x tem que ser igual a 90 graus, ok? Ok, gente, entendido? Então, a gente vai escrever em forma de expressão, ó. Se eu pegar 40 graus e somar com x, que é esse valor que eu não conheço, tem que obter um ângulo complementar, que é 90 graus, tá? Então, a soma das medidas dos ângulos tem que ser igual a 90 graus se eu tiver dois ângulos complementares. E claramente aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a minha variável, que é o x, no primeiro membro. Repetir o 90, que já está no segundo membro.
e passar o 40, que está no primeiro membro, para o segundo membro. Quando eles trocam de membro, eles trocam de sinal, então ele passa para cá negativo, então menos 40, tá? E eu vou resolver. X vai ser igual a 90 menos 40. 90 menos 40 é 50 graus. Então, descobri o valor do ângulo que estava faltando, que ele está sendo representado pelo X. Então, esse ângulo aqui é igual a 50 graus. Vamos conferir para ver se realmente a soma desses dois ângulos vai dar o ângulo de 90 graus. Então, 40 mais 50 é 90. Então, confere. Então, descobri assim o valor do ângulo complementar a 40 graus, que é 50 graus. E a soma dos dois juntos formam um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Vamos para esse outro exemplo. Aqui, novamente, ó, eu tenho o meu ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Logo, a soma das medidas desses dois ângulos aqui representados, eles têm que ser igual a 90 graus. Então, vou escrever em forma de expressão, tá? X mais 30... mais x mais 10, menos 10, né? Tem que ser igual a 90 graus. E eu vou resolver a minha equação, tá? Vou isolar a variável no primeiro membro, que a minha variável aqui é x, então vai ficar x mais x, tá? Vou repetir que já está no segundo membro, que é 90. E vou passar os meus valores numéricos, que é mais 30 e menos 30 para o segundo membro. Lembrando que quando eles passam para o segundo membro, eles vão inverter o sinal, trocar de sinal. O 30 está positivo, então ele passa menos 30, negativo. O 10 está negativo, então ele passa mais 10, positivo. X mais x é 2x, igual 90 menos 30 dá 60. Repito, mais 10. 2x vai ser igual 60 mais 10, que dá 70, tá? O 2, ele tá multiplicando o x, então vou aplicar aqui o inverso. Multiplicativo, ele passará dividindo 70. Então, x vai ser igual a 70 dividido por 2. X vai ser igual a 35 graus. Eu descobri aqui, ó, o valor de x, tá? Falta eu descobrir o valor de cada ângulo, tá? Então, eu vou substituir aqui, onde tiver x, eu vou colocar 35, tá? Eu vou substituir aqui, ó. X, que é 35, mais 30, que é igual a 65 graus. E agora eu vou substituir aqui no outro ângulo, eu vou fazer aqui em cima, tá? Ó. Aí vai ficar x, que é 35, menos 10 graus. 35 menos 10 é igual a 25 graus. Agora, vamos ver se os estão corretos, né? Vamos tirar a prova. Aqui, esse ângulo é 25 graus, esse aqui é 65 graus. A soma desses dois ângulos tem que ser igual a 90. Então, 65 mais 25 dá 90 graus. Então, tá correto. Vamos calcular agora esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui eu tenho que 3x mais 2x, ó, é igual a um ângulo de 90 graus. Então, vou fazer, ó, a expressão. 2x mais 3x é igual a 90 graus. X é 2x mais 3x é 5x, igual a 90 graus. Então, aqui o x tá o 5 está multiplicando o x, então, o 5 vai passar dividindo 90. Então, x vai ser igual a 90 dividido por 5, x vai ser igual a 18 graus. Descobri o valor de x. Agora, eu tenho que descobrir o valor dos ângulos. Esse ângulo aqui
é 3 vezes o valor do x, então é 3 vezes 18 graus. Então, o x vai ser igual a 54 graus. E aqui eu tenho que o ângulo é 2 vezes o valor do x, então 2 vezes 18, que é igual a 36 graus. Então, eu tenho que esse ângulo aqui é 36 e esse aqui é 54. 36 mais 54 é igual a 90 graus. Então, confere, a nossa operação está correta. Então, esses aqui foram os exemplos que a gente fez com relação aos ângulos complementares. Agora, vamos falar de ângulos suplementares, tá? Aqui eu tenho o ângulo EOG, eu tenho o ângulo EOF e tenho o ângulo FOG. O ângulo EOG, ó, é esse ângulo aqui todinho, que ele é um ângulo de meia volta, tá? Esse ângulo aqui todinho. O ângulo EOF, ele é de 35 graus. E o ângulo FOG, ele é 45 graus. Então, a soma das medidas dos ângulos é igual a 180 graus. Então, o ângulo é suplementar quando a soma das medidas de dois ou mais ângulos é igual a 180 graus. Nesse caso aqui, ele vai ser suplementar porque a soma das medidas dos dois ângulos é igual a 180. Ou seja, 135 mais 45 é igual a 180 graus. Então, o ângulo é suplementar se a soma de suas medidas, né, dos ângulos são igual a 180 graus. Vamos fazer aqui um exemplo? Aqui a gente tem um ângulo suplementar, que é um ângulo de meia volta, que mede 180 graus. E aqui a gente tem ele dividido em duas partes e representados por esses valores, x menos 10 e 3x mais 30. E a gente quer encontrar qual é o valor de x, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou montar a minha expressão. Se a soma das medidas desses dois ângulos são igual a 180, eu vou escrever isso em forma de equação. Então, vai ficar 3x mais 30 graus mais x menos 10 graus. Tem que ser igual a um ângulo suplemento, né? Que é igual a 180 graus, que é um ângulo de meia volta. Como a gente pode perceber, esse ângulo aqui é um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Então, vou isolar as incógnitas, as variáveis no primeiro membro, 3x mais x, vai ser igual a 180, que já está no segundo membro, repito. Vou passar o valor numérico para o segundo membro. Mais 30 vai passar menos 30, menos 10 vai passar mais 10. 3x mais x dá 4x, igual 180 menos 30 dá 150, mais 10 graus. 4x vai ser igual a 160 graus. 4 está multiplicando x, então vai passar dividindo 160. Então, 160 dividido por 4. X vai ser igual a 40 graus. Esse é o valor do x. Como eu só quero aqui, no caso, descobrir o valor do x, parou aqui. Se eu quisesse descobrir o valor do ângulo, eu ia substituir aqui na questão para descobrir. Ficaria 40 menos 10, tá? Que dá 30. E aqui ficaria 3 vezes 40, que dá 120, mais 30, que dá 150, ok? Mas eu quero descobrir só o valor de x. Então, vamos descobrir o valor de x nesse segundo aqui, nesse segundo exemplo. Então, eu tenho que x mais 50 mais 20 tem que ser igual a um ângulo de meia volta, ó, 180 graus. Então, vou isolar o x no primeiro membro e passar os valores numéricos para o segundo membro. Vai ficar 180 graus, passa negativo e passa negativo. Menos 50, menos 20. Então, x vai ser igual 180 menos 50 dá 130, menos 20. X vai ser igual a 110 graus. Então, esse é o valor do x. Se eu quisesse descobrir o valor desse ângulo,
eu ia substituir x mais 50, 110 mais 50 dá 160. E aqui eu quero descobrir também o valor do x, então vou fazer x mais 100, que é igual a 180 graus. X tem que ser igual a 180, vou passar o 100 para o segundo membro para ser negativo, menos 100. X vai ser igual a 80 graus, tá? Então, gente, era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato, tá bom? Beijos, tchau, tchau.